Uma noite, irmãos. Que bom poder estar aqui diante do Senhor e louvar e adorar e prestar culto a Ele. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 5. Em nome do Senhor Jesus, nós leremos nós vamos ler o capítulo todo. Amém, amados? Vamos ler o capítulo todo. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Esse Senhor que está falando aqui, está falando de Deus, Adonai, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Só para os irmãos entenderem, porque às vezes assim está Senhor, está se dirigindo a Moisés. Não, está falando de Deus aqui. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito. Então lhes disse o rei do Egito. Falou então para Moisés e para Arão. Porque Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe disseram: por que não acabaste nem ontem nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos sacrificar ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, darei a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel
se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos e das vossas tarefas diárias. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós, outros, e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Até aqui. Nós estamos diante de uma situação. Logo depois em que Moisés, a história de Moisés, que já conhecemos, Moisés, quando foge do Egito, depois de ter matado aquele egípcio, ter escondido o seu corpo na areia, Moisés, ele foge e ali passa parte da sua vida, se casa, constitui uma família, ouve a voz de Deus, aprende a discernir e vê Deus falando com ele através da sarça. Tudo isso aconteceu, todas essas experiências aconteceram, todo este preparo com Moisés acontece e aconteceu, até que chega um determinado ponto da vida de Moisés, que ele se sente então compelido a voltar ao Egito e de alguma forma libertar o povo. Porque agora não era mais apenas o Moisés príncipe do Egito, o Moisés que viveu na corte do rei, que foi criado ali, que viveu naquele sistema. Agora era um outro Moisés. Era um Moisés que havia tido uma experiência com Deus. Era um Moisés que havia crescido, que havia amadurecido. Era um Moisés que agora sabia quem era o grande eu sou. Então Moisés, crendo nisso, Moisés firme nas suas experiências, Moisés firme naquilo que Deus falou com ele, volta ao Egito. E ele chega então diante do Faraó com a seguinte proposta: deixa o povo ir comigo no deserto, porque nós vamos celebrar, nós vamos adorar a Deus, nós vamos clamar a Deus. Você vê que de início Moisés não está chegando propondo de cara uma libertação do povo. Moisés ele está chegando e dizendo: olha, nos deixa ir momentaneamente celebrar, deixa a gente ali cultuar a Deus. Só que a coisa não sai como Moisés esperava muito bem. Porque Moisés, diante do Faraó, é humilhado. Moisés, diante do Faraó, é colocado em descrédito, dizendo que vocês vão sair para cultuar, vocês vão sair para adorar. Quer saber de uma coisa? Sabe o que eu acho de vocês? Preguiçosos. Vocês estão com muito tempo livre para ficar pensando esse tipo de coisa. E você, Moisés, fica aí divulgando isso, falando de Deus, falando de adorar a Deus, e o povo está colocando isso na cabeça. Sabe o que vocês precisam? Trabalho e mais trabalho. Eles já eram escravos no Egito, apesar de serem numerosos e serem grandes, mas eram escravos no Egito. Moisés chega junto com Arão e fala com o Faraó então humilha Moisés. E o pior de tudo, que além de colocar em descrédito, em não ouvir, em caçoar, ainda aumenta a pena do povo, aumenta o trabalho do povo. Olha, se antes eles precisavam sair para juntar palha, para poder montar os tijolos, para poder fazer os tijolos, agora o seguinte, não dá mais palha para eles não. Deixa eles se virarem com todo o material para a construção agora. Se antes o material estava ali, eles tinham apenas que montar, fazer e continuar ali a obra, as construções,
O faraó então vai dizer, agora nem isso a gente vai dar para ele. Ou seja, vamos piorar o serviço deles, vamos piorar o trabalho deles. O povo começa então a ser apertado, o povo começa a ser açoitado, o povo começa a sofrer mais do que estava sofrendo. Em outras palavras, a situação piorou. Moisés chega, pensa comigo aqui, o povo está vivendo numa situação difícil. Moisés chega, a coisa piora. Moisés chega, a coisa parece que, em vez de melhorar, já que era um servo de Deus, estava vindo em nome do grande eu sou, a coisa parece que piorou, apertou. O povo começou a questionar. As pessoas chegaram para o faraó e falaram, faraó, a gente não está entendendo, por que isso? Por que você está apertando tanto a gente? Por que nós estamos sofrendo desta forma? Olha, estou fazendo isso, que é para vocês não ficar pensando mesmo em cultuar esse Deus, em ficar dando ouvido para essas mentiras que o Moisés está falando por aí, que Arão está falando por aí. Porque se vocês estiverem ocupados bastante com os problemas do trabalho, vocês não vão se preocupar com as coisas do Deus de vocês. Se vocês estiverem bastante ocupados com os afazeres de vocês, vocês não vão ter tempo para ficar pensando nisso que Moisés está falando. E aí os carcereiros, os oficiais, aqueles que eram responsáveis ali na construção, que eram hebreus, também começaram a sofrer mais ainda, começaram a apanhar, porque não dava para construir os tijolos, não dava tempo de juntar o material, construir tijolos e entregar tudo no prazo de Faraó. Agora era um trabalho a mais, antes tinha tudo na mão, era só fazer, agora tinha que buscar a palha. O povo vai questionar com Moisés. Moisés, e aí? Você veio, você falou com o faraó, em vez da nossa situação melhorar, a nossa situação está piorando. Por causa de você, Moisés. Moisés também fica sem saber o que fazer. E naquela hora ele chega e vai perguntar para Deus, Senhor, o povo está sofrendo. O povo está em aperto. Só que tudo isso faz parte da promessa de Deus para livrar ao povo. Se nós nos estendermos pelo capítulo 6 em diante, você vai ver Deus falando com Moisés e prometendo para o povo, agora não 3 dias de culto, 3 dias de folga, mas Deus vai prometer lá no capítulo 6, libertação. Deus vai prometer para o povo liberdade completa, liberdade total. E aqui eu quero começar o meu pensamento com os irmãos essa noite. Nós sofremos provas em nossa vida. Nós sofremos humilhações em nossa vida. E o mais interessante de tudo é que se nós formos pensar o texto, aquilo que aconteceu com o faraó e com Moisés, o faraó desdenhou do Deus de Israel, lá no versículo 2, o faraó ele desdenha, ele fala assim, quem que é esse Senhor aí? Quem que é esse Deus aí? Ele desdenha do pedido de Moisés, ele desdenha de Moisés, de Arão, e ainda diz, vocês estão atrapalhando o povo de trabalhar. Por causa de vocês, o povo está parando o serviço. Agora pensa comigo, Moisés, que tempos atrás havia falado com Deus através da sarça ardente, Moisés que havia tido diversas experiências com Deus ali, Moisés que estava cheio do poder de Deus, da autoridade outorgada por Deus, ele vai até Faraó cheio dessa autoridade e murcha. É um banho de água fria. Talvez na cabeça de Moisés, não sei, ele chegaria para Faraó e falaria, ó Faraó, você lembra de mim? Então Moisés, lembra o príncipe do Egito? Agora eu mudei. Agora eu sou Moisés, servo do Senhor. Eu falei com Deus, Deus falou comigo, Faraó.
Você não está mais falando com aquele príncipe do Egito, aquele hebreu adotado por vocês, aquelezinho lá, aquele qualquer, não. Agora você está falando com Moisés. Mas a reação não foi essa. Moisés foi desdenhado, Deus foi desdenhado. Todo aquilo que Moisés havia pensado que ia acontecer, foi tudo por água abaixo. Irmãos, imagina o banho de água fria que Moisés tomou, em ver a sua autoridade ali, dada por Deus, confrontada por um homem comedor de arroz e feijão. Imagina como Moisés se sentiu em ver que aquilo que Deus havia falado com ele estava sendo confrontado, estava sendo posto em prova por um simples ser humano. Queridos, nós precisamos entender que em determinados momentos da nossa vida, nós também vamos nos sentir humilhados. Nós também vamos estar diante de uma autoridade constituída na terra, de um juiz, ou de um patrão, ou de um familiar, de alguém, e nós também vamos nos sentir humilhados. É como aquela pessoa que viveu parte da sua vida no mundo, não tinha compromisso com nada, era um cara imaturo, uma pessoa que, sabe, não estava nem aí para nada. E de repente vem para Jesus, tem a sua vida mudada, tem a sua vida totalmente transformada, e quando chega perto daqueles velhos amigos, ou quando chega na casa do parente, ou quando encontra com alguém que conhece lá do passado, e fala: você? Ah, você, duvido. Você mudou? Ou te trata com o mesmo desdém e o mesmo desprezo que te tratava lá no passado. Eu me recordo de uma situação, quando eu fui, aos 21 anos de idade, isso. Eu havia sido consagrado ao ministério pastoral, eu havia sido na outra denominação, e eu cheguei para um grupo de familiares, amigos, familiares meus, mais velhos, e havia comentado: olha, dia tal é a minha consagração pastoral, eu gostaria muito que vocês fossem, não sei o quê. E eles olharam para mim: você vai ser consagrado pastor? Você é pobre? Você terminou o seminário agora? Você terminou o ensino médio, fez o seminário e já vai ser consagrado pastor? Nossa, tão rápido assim? Essa igreja aí consagra qualquer um a pastor? Essa igreja coloca qualquer um para pregar, para dirigir culto, para fazer isso, fazer aquilo? Imagina como é que eu me senti. Havia, pastor Adgelson, estudado tanto, me esforçado tanto, feito a minha formatura no seminário, estava no caminho certinho, e de repente você ouvir das pessoas que, ao invés de te apoiarem, foram as primeiras que duvidaram de você, do seu potencial. A vida é essa, irmãos. Isso acontece com o crente e acontece com o não crente. No fundo, isso é do ser humano. As pessoas não acreditam. As pessoas colocam à prova o nosso potencial. As pessoas colocam à prova a nossa capacidade e, principalmente, infelizmente, colocam à prova o poder transformador de Cristo. Porque quando conhecemos a Jesus, não mudamos por nós mesmos, mas Jesus nos mudou. Quando conhecemos a Jesus, não mudamos por nós, pelo nosso mérito ou pelo nosso esforço. Isso foi presente de Deus por nós. Foi uma transformação de dentro para fora. Ele fez uma obra em nossas vidas. O Senhor fez uma obra em nossas vidas. E por mais que as pessoas não acreditem na sua mudança, por mais que as pessoas não acreditem no seu arrependimento, por mais que as pessoas duvidem que um dia você pode alcançar, você pode chegar, não se esqueça, Moisés passou pela prova da humilhação. Moisés passou pela prova da humilhação.
Um segundo ponto que eu quero pensar, do versículo 6 em diante, é quando o faraó, ele então começa a afligir o povo. Naquele mesmo dia, pois deu ordem faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo... Muda, próximo versículo. Versículo 7, isso. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem palha para si. Eu quero te dizer uma coisa, que eu quero que você guarde isso no seu coração. É natural, às vezes, antes de uma grande mudança, de uma grande libertação, parecer que as coisas pioraram. Nós temos essa impressão. Nem sempre piora, irmãos. Mas nós, como seres humanos, às vezes já estamos tão fragilizados com tantas coisas, que parece que a coisa piorou. Como eu disse, talvez nem tenha piorado, mas devido à nossa fragilidade emocional, temos a impressão que a coisa piorou. Ou piorou mesmo. Pode ser que tenha piorado mesmo. É a humilhação. Agora vem uma piora de toda a situação com Moisés. Na primeira audiência que Moisés teve com o faraó, naquela fala que Moisés teve com o faraó, além da questão pessoal, de humilhação pessoal que ele teve, agora o povo estava sofrendo consequências. Um aumento do trabalho forçado, um aumento do trabalho do povo, espancamento, e o pior de tudo, humilhação e afronta à fé do povo. Lá no versículo 17 ele vai dizer: vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar, e por isso que estão me pedindo para deixar ir, oferecer sacrifício a Deus, aí o Senhor. É como se Faraó estivesse dizendo: já que vocês amam tanto esse Deus, deixa eu piorar as coisas para vocês, que aí vocês não vão ter tempo de pensar em nada que é de Deus. E se nós nos dias atuais não vigiamos a nossa vida, irmãos, se nós nos dias atuais não prestarmos bastante atenção, vamos repetir este ciclo. Porque vamos nos ocupar com a humilhação que estamos passando, com as dificuldades que estamos passando, e tudo colaborando para que a gente se esqueça, para que a gente perca o foco de quem é Deus e da primazia que Ele deve ter em nossas vidas. Não são poucas as pessoas, irmãos, que eu conheço. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos ganhar o pão de cada dia, isso é fato, sabemos disso. Mas eu já cansei de ver pessoas que se apegaram tanto a Deus, e de repente abre uma porta de emprego, e a pessoa então começa a trabalhar, começa a viver a sua vida, e não aparece no culto nunca mais. Ah, por que você não veio? Ah, porque eu estava cansado. Por que você não veio? Ah, porque eu tinha algumas coisas para resolver. Por que você não foi lá? Por que você não procurou um horário, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, culto nos lares, alguma coisa? Por que você não procurou se envolver? Ah, porque eu tenho outras prioridades agora. Então, na hora da necessidade, Deus era a prioridade. Agora que está tudo bem, Deus perde essa primazia em nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, pode doer isso, mas é por isso que muita gente não sai do lugar, porque Deus conhece a capacidade de cada um. Porque Deus conhece o coração de cada um. E Deus sabe até onde pode abençoar e até onde Ele vai segurar um pouco, deixar de abençoar. Deus conhece, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. A gente pode chorar, pode jejuar, pode clamar, fazer campanha, fazer o que for. A palavra vem da boca de Deus.
A resposta vem da boca do Senhor. Analisa a sua vida. Queridos, nós precisamos entender que agora Moisés, mais uma vez, também sofre com esta situação, ao ver o povo sofrer. Moisés, mais uma vez, então sofre, porque ele começa a se perguntar, poxa, será que eu fiz bem mesmo em falar com o faraó? Será que eu fiz bem mesmo em tomar essa atitude? Haverão momentos em que vamos começar a questionar a nossa fé. Haverão momentos em que vamos começar a questionar a obra de Deus, o propósito e o trabalhar de Deus em nossas vidas. E vamos fazer como Moisés ele fez, lá no final do capítulo. Senhor, pois me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, e ele tem maltratado este povo. Haverão momentos em que vamos ter vontade de questionar, de perguntar. Mas daí, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Que nesse estágio em que Moisés estava, nesse estágio em que o povo estava agora sofrendo uma rejeição, foi o ápice. Para que depois, lá no capítulo 6, o Senhor Deus venha trazer palavra de libertação. Aí lá no 7 vão acontecer aquelas falas ao faraó, a questão de todas as pragas vão vir posteriormente, mas pensa comigo, hoje nós conhecemos toda a história do povo de Hebreu, do povo de Israel. A gente sabe que Moisés fala com o faraó, o faraó tem ali o seu coração endurecido, Deus promete libertação ao seu povo, Moisés vai falar de novo com o faraó, vem as pragas, o faraó resiste, até que no fim das contas o povo acaba indo, partindo liberto. A história hoje nós conhecemos, que isso tudo já aconteceu. Mas no momento em que estava eles ali acontecendo, eles não tinham essa noção. Então eles precisaram apenas crer e continuar confiando no Senhor. Moisés ele foi rejeitado pelo povo agora nessa situação, porque o povo agora estava culpando a Moisés pelo sofrimento e pelo aperto que eles estavam passando. Quem de nós nunca já ouvimos a afronta de um familiar, de um amigo de trabalho dizendo, você não disse que ia orar? Você está orando e está piorando? Você não está indo na igreja e agora que você está indo na igreja a coisa piorou? Agora que você se converteu a Jesus, agora que você deixou, lembra quando você era do mundo, não te faltava nada, agora que você é Jesus, até fome está passando. Agora que você é de Jesus, necessidade você está passando. Isso são provas da nossa fé. Isso são desafios da nossa fé. E quando perseveramos confiando no poder e na força do nosso Deus e mantemos a nossa fidelidade a Deus, podemos ser no início humilhados, podemos depois, posteriormente, ver uma piora da situação e até ser rejeitados. Mas se permanecemos em Deus, a liberdade chega. A vitória chega. Pensa um pouquinho hoje na sua situação. Em que fase que você está aqui? Na fase da afronta? Na fase da piora? Ou na fase que está todo mundo te rejeitando? O que Moisés fez? Confiou. O povo estava desacreditado, mas Moisés e Arão, eles estavam ligados com Deus. Talvez chegue um momento da sua vida que as pessoas desacreditem e você vai precisar manifestar a sua fé em Deus. E como Moisés, carregar o povo nas costas para a terra prometida. Talvez você seja Moisés, seja Arão na sua casa, no seu trabalho. Então creia e continue perseverando,
Está piorando, pastor, continua orando. Pastor, está ficando mais difícil, eu vou largar. Continua na presença de Deus. Pastor, parece que a coisa piorou, já tentei conversar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Persevera, continua. Porque Satanás vai criar situações mesmo para que você desista. O inimigo de nossas almas vai criar situações para que você volte atrás na sua escolha, para que você volte atrás na sua decisão. Bom mesmo é ficar na presença de Deus e esperar o livramento que Ele tem para a sua vida. O Espírito Santo fale mais ao seu coração. Creia, apesar das lutas, das provações, das rejeições, das pioras, permaneça na presença de Deus. Permaneça ligado com o Senhor. Seja mais valente que o valente. Porque tem momentos da nossa vida que você precisa ser mais valente do que o próprio valente. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos ser mais valentes que o valente. E que isso que significa, pastor? Se o diabo está criando uma situação, ou se nós estamos vivendo uma situação, e o mal está insistindo naquilo, então eu vou insistir mais que ele. Se o diabo é perseverante, então eu vou ser mais perseverante que ele na palavra. Se o inimigo está tentando me apertar, pode apertar o quanto for. Quanto mais ele aperta, mais perto de Deus eu quero estar. Mais junto de Cristo eu vou estar. Que Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos. E que esta palavra de consolo, que esta palavra de fé, possa encher o seu coração. Quantas provas e quantas lutas temos passado, mas vamos ver o livramento de Deus. Persevera, continua. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu o controle da situação. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por que está permitindo certas coisas na nossa vida. Ele sabe por que está permitindo passar por algumas situações. Tudo vai valer como um aprendizado. Tudo vai cooperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Foi o que nós cantamos agora há pouco. Nós cantamos isso antes da pregação. Por que te abates, ó minha alma? Porque está perdendo a calma. Não tenha medo. Em Deus espera. E eu quero, nesse momento, orar por você. Feche os seus olhos, meu irmão, nesse instante. Eu gostaria de orar neste momento. Ah, meu Senhor, meu Deus. Tem momentos em que parece que realmente a coisa piora. Tem momentos em que realmente parece que as coisas ficam mais difíceis. Mas nós confiamos em Ti. Nós queremos esta confiança. E eu te peço, ó poderoso de Israel, ó grande eu sou. Assim como o Senhor esteve com Moisés, o Senhor está conosco. E nós confiamos em Ti. Por isso eu te peço, Deus, cuida de cada coração, para que haja ânimo, para que haja perseverança, mesmo nas aparentes pioras, mesmo nas aparentes lutas, ó Deus, mas que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar o Teu poder, e mostrar a Tua grandeza, e mostrar o Teu livramento, Senhor. O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. O Senhor tem um tempo certo, ó Deus, e nós confiamos em Ti.
E sabemos que o Senhor pode tudo. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Obrigado, Senhor. Porque mesmo doendo, mesmo sofrendo, nós queremos nos apegar a Ti. Mesmo tendo momentos em que as lágrimas embaçem o nosso olhar, mesmo tendo momentos em que parece que a dor não vai acabar, eu te peço, Pai, nos dá ânimo para prosseguir, ó Deus. Eu sei que tem dias que dói bastante. Eu sei que tem dias, meu Deus, que a vontade que temos é de questionar, é de desistir, é de voltar atrás nas nossas decisões, nas nossas escolhas, mas nós confiamos em Ti, ó Pai. Por isso eu te peço, renova o ânimo desse meu irmão, dessa minha irmã. Renova o ânimo da Tua igreja, Senhor. Renova o ânimo do Teu povo, para que possamos contemplar o Teu livramento, para que possamos contemplar o manifestar do Teu querer e o manifestar da Tua vontade. Faça isso, Senhor, por misericórdia, porque sabemos que tantas lutas temos passado, mas o Senhor pode nos livrar. Meu irmão, se você tem algo a falar com Deus, esse é o momento. Fale com Ele. Algo que está te machucando, algo que está doendo. Fale com Ele. Coloque diante dEle. Coloque diante do Senhor. E Ele vai curar. Ele vai sarar. Ele vai tocar. Deixar Ele fazer a obra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Abra os seus olhos. Você colocou diante do Senhor? Deixa Ele cuidar agora. Deixa Ele fazer. Preste atenção na letra deste cântico que nós vamos cantar. É o hino 202 do Inário para o culto cristão. Coloca aí para mim. Do Inário para o culto cristão. Se os problemas parecem que não tem solução, Ele é o Deus que ouve orações, é o Deus das preces, dos hinos. É o meu e também seu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução,
Quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. A última estrofe. Como é bom. Vamos lá, vamos tentar, irmãos. Como é bom cá. Isso, nessa luz. Isso mesmo. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, eu sou dele. E a vida que ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da dor, do... Ele é dono, Ele é dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é dono da chuva, Ele é dono da chuva, do sol e do... É Senhor, Senhor da dor. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.